Olá, terráqueos, eu sou a Ana, esse é a Vida Poema e isso é um vlog de leitura. Eu tô testando esse novo formato com leituras do mês, talvez, coisas que eu estou lendo durante o mês, porque às vezes não dá tão certo de falar de um livro específico, porque ou eu demoro meses, literalmente, pra terminar uma leitura, ou eu leio, durante um dia e não faço mais nada, então fica meio difícil de gravar. Então eu vou falar aqui de coisas que eu estou lendo e aí eu venho comentando aqui no momento e talvez eu finalize alguma delas, mas não tenho tanta esperança. A gente tá na última semana de outubro. Esse tem sido um mês desafiador e que tem me trazido muita ansiedade, o que reflete nas minhas leituras, vocês vão entender por quê. Mas eu vou começar falando aqui sobre o que eu peguei do Kindle Unlimited, porque eu vou ter assinatura só até novembro, meio de novembro, porque eu preciso economizar nesse final de mês. Mas eu peguei esse aqui, chama O Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio, e é um livro de teólogos cristãos, estudiosos no geral, e ele vai falar sobre essa questão de como que o discurso de ódio tem se filtrado dentro dessa bolha, e também vou falar bastante sobre polarização política. E eu estou em acho que 40% da leitura, 42% da leitura, e tem sido uma leitura bem interessante. São vários autores, vários artigos, e é muito reconfortante ler alguma coisa, ler um livro de gente inteligente que traz pontos que eu tenho identificado. É como se eu me sentisse menos sozinha. E, enfim, esses livros aqui do Kindle provavelmente não vão virar vídeo do canal, mas entrou aqui, né? E eu também peguei um que provavelmente eu não vou terminar, mas eu tava muito afim de ler algo desse autor, mas é o Lutando contra a Incredulidade. Eu achei interessante, porque é John Piper, e tava lá, né? Então é isso. Esse aqui eu li só 7%. Eu acho que bem capaz de eu não conseguir terminar durante essa semana em que vamos vlogar. E por último eu peguei um, porque eu achei a capa bonita. Só que assim, comecei a ler, eu fui entender que é um livro de advento. Se você não sabe, advento é uma leitura que... Uma leitura, enfim. É algo que você faz quando está se aproximando do Natal. Daí tem vários tipos de advento. Eu nunca fiz, não é uma tradição da minha família nem da minha igreja. Mas aí é um livro do John Piper, que começa no dia 1º de dezembro e chama O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Esse mês tava um pouco tenso. Eu falei, gente, esse nome, hein? Alegria Indestrutível, meu Deus, aí eu vou ler. Aí eu acho que eu tô em porcento. Nossa, 18%, mas é porque é um livro curtinho, né? Então aqui começa em 1º de dezembro, mas eu vou ler antes porque a minha assinatura acaba antes. De físico, gente, que eu tô lendo com certeza, vamos lá, vamos, que tá caótico. Primeiro, os contos completos do Tolstói. Na verdade, eu já li boa parte desse volume. Eu já li o primeiro volume, esse é o segundo volume. Eu li daqui pra lá tudo. Ai, deixa eu separar. Isso aqui já foi lido, porque são contos mesmo. Só que daqui pra cá são historinhas e contos e fábulas que ele escreveu pra cartilha que ele tinha de alfabetização, que ele tinha uma escola com os Mujiks. E é isso, gente. São histórias bem curtinhas aqui. Tá vendo? Então, assim, eu tô tentando ler pelo menos 2 por dia, porque eu quero terminar esse livro e finalizar, que, enfim, é o que falta pra eu encerrar os contos do Tolstói. Eu preciso dizer que, sabe, é uma coisa que me deixa mais humilde ver que alguém que escreveu Ana Karenina também escreve essas coisas tão singelas, sabe? E acaba que muita coisa é adaptação de contos populares, e enfim. Mas vamos. Isso aqui é só pra arriscar na listinha de lidos, porque a parte boa desse volume aqui já foi lida ano passado, na verdade. Daí, eu tirei esse aqui da estante, mas assim, gente, é a ansiedade batendo, entendeu? Que aí eu vou começando a ficar aquela coisa, eu preciso ler, eu preciso finalizar. E esse aqui eu já li, tá vendo? Aqui onde tá marcado já foi lido. Deixa eu achar o marcador. Então, isso aqui já foi lido. E muitos desses contos foram repetidos porque eu já li livros de contos da Clarice. Esse aqui é o volume completo com todos os contos. E eu já li alguns livros, por exemplo, eu já li
Eita, que eu acho que caiu alguma coisa, mas depois eu vejo. Eu já li Felicidade Clandestina e outro, não lembro o nome agora, mas alguns desses contos eu já tinha lido. E eu queria ler pelo menos um por semana. O ideal seria um por dia, mas um por semana, mas por enquanto não li nenhum. E faz muito tempo, viu? Eu acho que a última vez que eu abri esse livro aqui pra ler mesmo foi em 2020, então assim. E ele era um desejo de consumo tão grande, porque eu amo Clarice. Mas por que eu tirei da estante além da minha ansiedade, né? Eu tirei também porque eu acabei de reler, na verdade, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. E daí fiquei com saudade, fiquei com vontade de ler mais de Clarice, por isso tirei o da estante. Está aqui, vamos ver se eu consigo, gente. Talvez em novembro, mas aí não entra nesse vlog, né? Mas vamos tentar ler pelo menos um conto desse volume aqui este mês. Daí eu tenho andado de ônibus esses tempos e no ônibus eu tô lendo pelo menos duas páginas desse aqui. Chama A Balada do Café Triste. É isso. E outras histórias que é conto de uma autora chamada Carson McCullers, que eu ganhei, na verdade, esse livro da minha mãe. Ela encontrou, acho que eu não sei, alguma coisa assim no brechó. Ela trouxe pra mim porque ela viu que a tradução era do Caio Fernando. Ela sabe que eu gosto muito dele. E é isso, gente. Eu tenho só que dizer que se você tem esse livro na estante, não leia a introdução do Caio, porque ele dá spoiler do primeiro conto, que é o principal. Então, assim, eu tô lendo, eu tô gostando. É uma escrita muito interessante, sabe? Aquela coisa de quando você tá na prosa, mas ao mesmo tempo tem uma construção de palavras muito bem feita. Talvez seja a tradução do Caio. Talvez, porque, né? Eu sei como é em inglês. E o Caio é muito bom, eu acho, pelo menos. Mas talvez seja uma boa ideia depois olhar no original. Mas eu tenho lido ali 2 páginas por trajeto, é um trajeto de mais ou menos 20 minutos. Aí eu leio 2 páginas, dou uma pausa pra não ficar enjoada, leio mais 2 páginas. E estamos indo. No momento eu estou na página 32. Os outros eu nem falei, né? Porque tá daquele jeito. Tô lendo, sabe? Mas esse aqui eu tô lendo de verdade. E eu acredito que eu termino em breve. Eu acho que eu não vou terminar nenhuma leitura nesse vlog. Daí, gente, mais uma leitura mais política. Eu ganhei esse livro aqui de um amigo do trabalho, que ele comprou, ele é diagramador, ele comprou pelo projeto gráfico, que é bem legal. Mas é o que é fascismo e outros ensaios, do George Orwell. É meu primeiro contato com ele. E, gente, esse título é muito clickbait. Por quê? Eu fui ler esse conto primeiro porque, enfim, achei que era um momento interessante para ser lido. E, na verdade, ele não responde essa pergunta. Ele fala muito sobre como muitas pessoas já se apropriaram desse termo para designar outros grupos políticos. Mas ele não vai falar pra gente fascismo é isso, isso e isso. E será que eu devia estar falando isso no YouTube? Será que ele não vai achar que eu tô falando besteira aqui? Não. Não estou falando, tá? Eu tô falando do livro só. É só isso. Eu não tenho aquela bagagem intelectual pra definir. Mas achei que George Orwell teria, pois não tem, tá, gente? Então, não sei. Achei clickbait esse título, mas então eu li esse ensaio. E aí eu quero voltar no início, né, e ler na ordem, porque vai que faz mais sentido dessa forma. Só que aí tem muitas resenhas aqui também, no meio de livros que eu não li. E eu não gosto de fazer isso, porque eu não gosto de spoilers. Mas eu tenho muito interesse aqui, que eu acho que tem um que do... Nossa, gente, tem um... Eu vou colocar aqui... Será que dá pra vocês lerem? Não sei se vai focar. Mas aí, eu não vou falar, porque eu acho que o YouTube pode me punir se eu falar o nome desse livro aqui. Mas é aquele que se traduz como Minha Luta. Enfim. Daí tem vários aqui. Que eu não sei. Vou ler, né, gente? Mas tem... Talvez. Vamos dar uma chance. E aí, gente, temos um que estou lendo de verdade. Esse eu tenho lido pelo menos um pouquinho por dia antes de dormir. Que é a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. É muito difícil falar esse sobrenome. Mas, gente, aqui só pra vocês verem. Esse capítulo aqui eu fiquei bem empolgada, que ele vai falar muito sobre a posição feminina ali no início do século XX, final do século XIX, sobre moda. Eu achei isso tão incrível.
Mas assim, tem umas coisas que ele fala que eu falo, ai gente, pelo amor de Deus. Mas ele tá relatando pra gente como era na época, né? E eu tô um pouco preocupada, porque ele é um judeu, na Áustria, acredito. E a gente já sabe mais ou menos o que rolou depois desse início. Porque o início é muito legal, sabe? Ele contando sobre a infância dele, sobre os estudos, sobre como ele descobriu a arte, sobre como ele passou a produzir arte. É muito encantador. E é isso, e ele tá ali em Viena, que era um polo artístico muito forte, que eles valorizavam muito. E isso. Só que a gente já sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu tô achando que esse livro vai acabar comigo. Eu tô achando, mas vamos lá. Eu estou na página 84. E esse aqui, assim, gente, é sério. Eu quero ler tudo que ele escreveu. Ele tem várias biografias de outras pessoas, mas assim, que assim, eu tô com medo de chorar e ficar muito triste, porque se eu não me engano, o fim da vida desse autor é devastador. Eu acho que é. Mas a gente fala sobre isso depois, né? Daí, o que aconteceu? A gente terminou de ler Os Miseráveis lá nas lives da Thaís, vou deixar o link dela aqui. E o pessoal vai começar, todos os sábados tem leitura conjunta de calhamaços. E eles vão começar a ler David Copperfield. Meu David tá aqui. Ai, tá aqui. Meu David já foi lido. Então, eu peguei pra ler aos sábados Mansfield Park, que é o último da Jane Austen que eu tenho aqui. A minha intenção, na verdade, era ler normal, só que eu nem comecei. Então é isso, talvez sábado, como eles já vão começar David, eu começo esse aqui e a gente vai ver. Vamos torcer pra dar certo. Eu quero muito. Esse eu quero terminar antes do final do ano. E é isso. Mas, como eles vão ler Dickens, eu talvez pegue grandes esperanças. Porque, na verdade, mais esses dois aqui que eu vou falar depois, eu ganhei um cupom de compras lá na live da Thaís, num sorteio, gente. Eu fiquei chocada e muito feliz. E aí eu comprei esses 3 livros e um deles foi Grandes Esperanças, porque é Dickens, né, gente? Então, talvez eu termine a autobiografia, pegue Jane pra ler durante a semana e esse aqui vire o livro dos fins de semana. E tá vendo? É isso, gente, a ansiedade. Quanto mais ansiosa, mais eu começo as leituras e não termino nada. Essa é a verdade. Daí eu comprei também esse aqui, encaixotando na minha biblioteca, do Alberto Mangel. Eu sabia, gente, mas é que eu olhei e tá espelhado ali na imagem e me confundiu. Mas esse aqui é uma não ficção, eu acho que é super fácil, super curto de ler. Terminando os contos ali, A Balada do Café Triste, provavelmente eu vou pegar esse. E eu tô numa fase de não ficção, né? Lendo 4 livros de não ficção, parabéns pra mim. Vou terminar nenhum quando é assim. Vou sim. Mas, por último, vou mostrar, né? Já que eu mostrei os outros dois que eu comprei. Eu comprei Jane Eyre, edição de bolso da Zahar, que eu achei muito linda. Eu queria ler em inglês, mas assim, tá muito caro importar, né? E fala sério, olha que bela essa ilustração. E eu gosto muito de livros de bolso, então é isso. Talvez eu leia Jane Eyre antes que o ano acabe. Esse vlog é pra ser um vlog de uma semana e de repente vai virar o vlog de 2022, fechamento. Mas é isso. No momento agora, na verdade, eu vou editar o vídeo que vai ao ar na última quarta-feira de outubro, que é sobre Os Miseráveis. E enquanto eu renderizo, talvez eu leia um pouco, eu não sei. É isso, gente. Boas leituras pra mim. Espero que vocês gostem desse formato. Hoje é sábado. Acabei de chegar de um compromisso de trabalho que foi cancelado e ninguém me avisou. E por isso eu acho que eu tenho o direito de reler O Príncipe Cruel. Eu nunca li na minha edição, então eu vou provavelmente ler um capítulo e passar o resto do dia assistindo um filme adiando todos os trabalhos que eu preciso fazer. Todo o trabalho, na verdade, né? E é um dia que eu preciso gravar vídeo, se eu quiser postar na semana que vem, e editar, então assim, oficialmente procrastinando. Eu acho que eu preciso ser bem sincera, porque eu li um capítulo do Príncipe Cruel e já são, tipo, 8 da noite. Eu sentei aqui pra ler, era 2 da tarde, que foi quando cancelaram o compromisso. E assim, eu fui no meu quarto, voltei, tentei ver alguma coisa, ler outra coisa assim, gente. Tá impossível. Esse mês de outubro, eu não aguento mais, sendo bem sincera. E
Neste momento aqui, eu tô tentando encontrar forças pra levantar e, sei lá, fazer qualquer coisa, porque não tenho esperança de que as coisas vão melhorar, não. Aquele vlog, né, alto astral. Levantei. Mas assim, gente, falando sério, nos últimos 2 anos, leituras têm sido uma fonte de conforto mesmo, de um, um bote salva-vidas nas águas turvas e tempestuosas da minha vida, que tem sido um tempo bem desafiador. Esse provavelmente foi um ano em que eu comecei a voltar a ter um pouco de esperança de que no geral na vida, mas esse último mês de outubro, enfim, acredito que para todo mundo que tem um mínimo de consciência, foi um mês bem complicado e eu li bastante coisa, mas como eu falei no início desse vlog, minha vida tá caótica, aqui tem um pouco de bagunça e ali tem mais um pouco de bagunça, então eu vou tentar resolver um pouco disso agora. E é isso. Então, essas leituras que eu fiz esse mês, elas, sei lá, eu tenho sentido muito que o conhecimento que eu tenho é limitado demais, entende? Então, quando as pessoas trazem argumentos que são absurdos, eu sei que eles são absurdos, mas às vezes eu não tenho o referencial teórico para rebater, e nem só para rebater, mas para, na minha própria consciência, eu ter paz comigo mesma de que eu não tô sendo enganada, eu não tô sendo manipulada. Então, eu li bastante coisa este mês e eu tenho paz com as decisões que eu tomei, que eu vou tomar, e enfim, eu tenho paz para tomar minhas próprias decisões. E isso é por causa dos livros, sabe? E eles, enfim, a minha vida inteira eles têm sido essa âncora, sabe? No meio de tanta coisa e tanto caos mental. Então é isso, eu vou tentar arrumar pelo menos o mínimo. E eu vou fazer alguma coisa para comer e depois eu vou tentar trabalhar. E talvez eu ainda leia e grave o vídeo que eu preciso gravar e edite, enfim. Eu só queria fazer essa pausa aqui no vlog pra dizer que, por mais que a gente tenha essa sensação de que tá tudo péssimo, que tá bem difícil, eu sempre gosto de lembrar a mim mesma que é o meu caso, de que já foi pior antes. Se não foi pior pra você, eu sinto muito, tá? Se esse é o pior momento da sua vida, eu quero te dizer que melhora, porque eu já estive no pior momento da minha vida e melhorou, então assim, esse pode ser o seu consolo. O meu consolo é de que eu já passei por coisa bem pior e eu já sobrevivi, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar seguindo em frente, não dá pra andar pra trás, só dá pra seguir em frente. E é isso que eu vou fazer e vou tentar fazer isso agora. Hoje é quarta, o feriado, né, gente? E eu decidi encerrar esse vlog porque eu tô bem desanimada de ler e de fazer qualquer coisa. E, enfim, minha mãe até falou: Ana, para de ver o jornal, dá uma espairecida. Mas, gente, a ansiedade tá alta, entendeu? Mas vai passar. Mas eu decidi falar aqui sobre o que eu finalizei de leitura e vamos encerrar. Primeiro de tudo, eu não finalizei A Balada do Café Triste e outros contos, mas eu avancei bastante, tô na página 66. E, como eu disse, belamente escrito, talvez inclusive belamente traduzido, porque é muito bom. E eu acho que eu não falei, né? O primeiro conto, ele vai contar a história da senhorita Amélia, que ela tem um armazém
e ela mora no interior dos Estados Unidos. E ela teve um casamento e foi um escândalo na cidade porque durou só uma semana. E esse cara com quem ela se casou não era um bom homem. Ele se apaixonou por ela e teve uma transformação, mas ali no casamento não deu certo. Durou uma semana, ele foi embora, foi preso e é isso. Aqui a história começa com a chegada de um primo, que talvez nem seja primo, distante da senhorita Amélia, o Lyman. Eu acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza. Mas aí ele é descrito no livro como uma pessoa corcunda e, enfim, é uma pessoa com deficiência. E a nota da tradução aqui do Caio, ela dá um leve spoiler à trama. Se você não quiser esse spoiler, dá uma puladinha aí de uns 10 segundos. Mas a senhorita Amélia vai se apaixonar por esse primo Lyman. E aí a gente tem essa citação aqui que eu vou ler com vocês rapidamente. O amor é uma experiência conjunta entre duas pessoas. Mas o fato de ser uma experiência conjunta não significa que seja uma experiência semelhante para as duas pessoas envolvidas. Há o amante e o amado, e cada um vem de mundos diferentes. Muitas vezes, o amado é apenas um estímulo para todo o amor que, até então, permaneceu guardado no amante. E de alguma forma, todo amante sabe disso. Ele sente em sua alma que o amor é uma coisa solitária. Ele aprende a conhecer uma nova e estranha solidão, e é este conhecimento que o faz sofrer. Ele deve abrigar o seu amor dentro de si da melhor maneira que conseguir. Deve criar para si, da melhor maneira que conseguir, ele deve criar para si um mundo interior totalmente novo, um mundo intenso, estranho, completo em si mesmo. Eu achei interessante, porque geralmente quando as pessoas vão descrever amor é uma coisa muito de vai e volta, né? Uma coisa muito compartilhada. E eu acho que é assim, né? Que o amor solitário, ele acaba morrendo muito fácil, enfim. E aí a gente vai muito... enfim, gente, as minhas referências são às vezes muito bíblicas, né? Mas tem aquela passagem muito famosa de Coríntios, que Paulo tá falando sobre o amor. E todas as ações que ele descreve não são ações que morrem no indivíduo, elas são ações coletivas, ações que envolvem o outro, né? Enfim, a Bíblia inteira fala sobre isso, o amor ao próximo, certo? O amor individual, assim como a autora aqui descreveu, eu acho que existe, mas como ela mesma fala, é solitário e triste. E é, enfim, belamente escrito. Eu só não terminei, gente, porque de fato eu não tô conseguindo fazer nada, ler nada, e é isso. Então, eu quero terminar agora o mais rápido possível. E, gente, eu ia falar que quero terminar agora em outubro, mas outubro já acabou, a gente já tá em novembro, então, assim, é reta final do ano mesmo, é finalizar o que eu comecei e é isso. Não tem tempo pra mais nada. Continuei a autobiografia. E aqui a gente teve um capítulo, eu já tô na página 94. E, gente, é muito gostoso de ler, assim. Faço muitas anotações e é muito interessante. O último capítulo que eu comentei, acho que era sobre moda, né? Agora aqui nesse, ele tava falando sobre ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Imagina a situação desse tipo de doença no início do século passado, gente. E eu achei muito interessante ele falando sobre como o moralismo era de uma forma nociva, sabe? Você não conversava sobre esses assuntos e alguns jovens acabavam tirando a própria vida. Vocês estão ouvindo esse barulho? Faz parte, né? Mas alguns jovens, quando eles recebiam o diagnóstico, tiravam a sua própria vida. E isso, diagnóstico de sífilis, acredito. E aí isso me lembrou muito a questão do HIV, né? Nos anos 70, acredito. E é bem triste, né? E eu acho que precisa existir um diálogo a respeito disso, independente dos meus ideais, independente dos meus costumes e crenças, entende? Eu acho que é uma questão de saúde pública que deve ser discutida, que a gente já tá bem distante dessa realidade aqui dele, mas é um capítulo que deixou muito claro que ele é muito detalhista, que ele realmente está traçando uma biografia do mundo que ficou para trás, sabe? Então, a leitura aqui, né, é bem gostosa de fazer, mas que, como eu já disse, vai tratar aí temas pra frente, tenho certeza, de partir o coração, porque estamos falando de um judeu na Áustria no século passado, né?
E a gente já sabe como essa história termina no plano geral. Vamos ver qual foi a experiência dele, né, especificamente. Daí, gente, eu finalmente terminei um conto daqui, que é A Invenção da Rosa. A Imitação da Rosa, tá? E aí, a minha anotação no final foi: eu entendi como pergunta, porque, sinceramente, eu não sei se é porque eu tava realmente não no momento bom pra ler ficção, mas eu tive uma leitura sobre essa história aqui, que é a história de uma mulher que ela voltou do médico, tá em casa, e aí ela tem essas rosas que ela queria ficar com essas rosas pra ela, mas ela acaba mandando a ajudante dela levar pra uma pessoa, e aí quando ela chega ela fala pro marido que o problema ainda tá lá. Então, assim, é muito abstrato. Eu não sei se ela tava falando sobre depressão, eu não sei se ela tava... não sei. Eu de verdade não entendi esse conto. Eu provavelmente vou ter que reler em algum momento da minha vida. Ou sei lá. Me ajude se você leu e conseguiu analisar. Talvez eu tenha lido sem a atenção devida. Eu preciso confessar. Mas, pelo menos finalizei um conto, né, aqui. E daí, continuando com os finalizados, finalmente, né, a gente finalizou alguma coisa. Na verdade, eu também comecei outro livro. Eu comecei um do Amos Oz, que chama Como Curar um Fanático, e não por causa do momento que estamos vivendo, mas porque a Paloma Lima postou no Instagram dela um trecho. Eu falei, vou começar a ler agora, e realmente foi o que eu fiz. Literalmente comecei a ler naquele instante. E aí eu comecei esse, tá bem interessante, porque a Paloma também sempre, todas as indicações dela vão muito de encontro ao meu gosto literário, inclusive a autobiografia. Eu comprei por causa dela e, né, muito bom. Mas eu finalizei o Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio, que está disponível no Kindle Limited. E é de vários autores, da God Books e da Thomas Nelson. E vai falar bastante sobre a polarização política dentro de igrejas evangélicas, protestantes, nesses últimos anos. Vejam só, né? E esse mês, gente... eu não sei se eu falei isso, mas eu comecei a ouvir o audiobook de Como as Democracias Morrem, porque, assim, eu já tava adiando há muito tempo. Eu, na verdade, queria muito esse livro impresso pra eu anotar e fazer destaque, só que eu achei que eu precisava acelerar esse conhecimento e, de fato, importante. Mas eu acho que eu tô no capítulo 4, tá? E do audiobook, pra mim é difícil ficar sabendo porcentagem. Mas aqui, com relação ao Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio, eu acho que fala muito sobre como a prioridade dos cristãos foi, de alguma forma, desviada nos últimos tempos. E aqui eu não vou entrar no mérito político, porque eu acho que não é interessante pra mim. Mas, a questão aqui não é sobre político A ou B. A questão aqui é sobre como as pessoas, em vez de trazer outros para a igreja, né, que é um objetivo, elas acabaram afastando as pessoas com esse discurso de ódio, com essa polarização, com esse conjunto de regras. Se você não vota no político X, você não vai pro céu. O que é um absurdo, isso, assim, é uma heresia, tá? É uma heresia, pra mim. É isso, simplesmente isso. Com todo o respeito, claro. Eu sou muito jovem, gente, assim, apesar de não me sentir. Eu sou muito jovem e eu tô ainda aprendendo, mas eu acho que a igreja errou muito nesses últimos tempos, se concentrando mais em discursos relacionados à política, e deixou de lado o que é o nosso verdadeiro propósito, que eu vivo por isso, para isso, que é cuidar do próximo e, de fato, ser esse evangelho da paz, sabe? A gente serve o príncipe da paz, e ele não armaria a população. Ele falou para Pedro que aquele que usasse a espada morreria pela espada. Ele... É um absurdo você ouvir esse tipo de coisa, ouvir que distribuir pães é uma estratégia de Satanás. Gente, isso é você blasfemar. É basicamente isso. E a Bíblia fala que o único pecado
que não é perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos vigiar e orar, irmãos. Se você não é cristão, tudo bem. Mas se você é cristão, eu realmente indico essa leitura. E mesmo assim, para todas as pessoas, é na verdade uma análise do cenário dessa demografia, né? Dessa bolha. E eu acho muito assertivo, especialmente porque são vários autores, pessoas de vários lugares do espectro político, e eles fazem análises muito pontuais. Tem brasileiros e pessoas também que são de fora, e eu acho que é isso que a gente está precisando no momento. É mais estudo e menos fake news no WhatsApp, certo? E eu acho que eu já falei demais do Mansfield Park. É esse que eu tô lendo da Jane Austen, ele tá bem ali. Vê se tá virada a capa. Eu li só o primeiro capítulo e do Tolstói não tem nem o que falar, gente, que são uns contos assim bem, sei lá, a Caixinhos Dourados, né? É inclusive o primeiro conto desse volume. Mas eu acho que eu nem li, então é isso, gente. Esse foi um vlog de leitura caótico sobre a minha angústia nesses últimos dias. Eu faço esse canal para registrar, né, os meus momentos de vida também, junto com as minhas leituras, então é isso. Que no futuro a gente possa olhar para trás e ver que a igreja se arrependeu de seus pecados e voltou para o propósito que é de fato cuidar das pessoas, servir as pessoas, né? E pregar as boas novas do reino de Deus, que não é neste mundo. E é isso. Eu já acho que falei até demais, gente, porque assim, eu tô numa posição que, dependendo do que eu falo, eu comprometo a minha vida inteira. Mas é um momento em que eu acho que eu posso falar pelo menos isso, né? Até porque ninguém vê esse canal, Mas é isso. Eu vejo, e Ana do futuro, lembre-se que você se manter fiel a Jesus, que, né, é a única coisa que importa.